Olá, grande alma, dando aqui continuidade ao projeto de fazer comentários aos vídeos do professor Hélio Couto. Peraí, ajeitando meu cabelo aqui. Ao professor Hélio Couto aqui, estamos no 17º vídeo, intitulado Rasgando o Véu, de 2 horas e 39 minutos. Então, mais uma vez aqui, né? O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, e você já possa ter um pouco de paciência comigo e condescendência de imaginar como que é difícil você condensar 2 horas e 40 minutos em breves 10, 15 minutos assim. É óbvio que essa informação que é zipada, ela não só é selecionada por mim, no sentido de que aquilo que eu entendo, Alberto, entendo como mais importante compartilhar com você, como também muito da informação do professor Hélio Couto acaba, digamos assim, se perdendo. Como esse vídeo aqui tem a pretensão de não só fazer breves comentários, mas também de fustigar você a curiosidade de assistir o vídeo dos professor Hélio Couto lá no seu caminho das palestras, é só você jogar no Google aí, são vídeos gratuitos. Então nós estamos aqui comentando esse vídeo, 17º vídeo, que é chamado Rasgando o Véu. E o que é o véu? Né? Essa pergunta. O véu é a realidade, o conceito de realidade. Aquilo que você entende como real. Porque nós entendemos como real aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo vê, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco como real. Mas aquilo que eu não vejo, a gente tem a tendência de não ser real. Então, quando fala em espírito, quando fala em múltiplas dimensões, dimensões paralelas, quando fala em seres, digamos assim, alienígenas, intraterrenos, de outros planetas, de outras galáxias, você fala, se eu não vi vida em Marte, se o mundo não descobriu vida em Marte, então é porque não existe alienígena. Toda essa dúvida parte do princípio do conceito do establishment, de conceito de realidade, né? Não se entende que não se vai ver vida em Marte buscando uma câmera, uma filmagem com essa vibração. Precisa se mudar a vibração para que se jogue uma energia naquela direção e se crie um novo pradão energético para que se possa ver realmente o que acontece lá. Mas o curioso é o seguinte: quando se fala em realidade, em espírito, em múltiplas dimensões, em seres alienígenas, draconianos, reptilianos, etc. e tal, que a gente vê isso, em atividades paranormais, tudo isso é posto em dúvida, porque a gente não vê. Mas é curioso como você também não vê o ar que você respira, você não vê as partículas, os ácaros que existem, a gente não vê as bactérias que existem, mas a gente sabe que ela existe. Moral da história: nem tudo aquilo que você não vê significa que não existe. Então nós vemos aqui trazendo esse conceito de véu, e aí que o professor vem aplicando, mais uma vez, vem explicando que essa, juntamente com a Mabel Cristina, é uma palestra canalizada, né? Essa palestra canalizada, uma dupla canalização, tanto pela Mabel quanto pelo professor Hélio Couto, em que ali, e a canalização do professor Hélio Couto, em regra, é pelo Osho, pela consciência do Osho, pelo Rajneesh Bhagwan, né? Que foi conhecido aqui no Ocidente como Osho. Então vale a pena, e aqui você está de frente ali, participando daquelas informações direto, né? Então, rasgando o véu, são aqueles mais de século, né? Até que veio a mecânica quântica há mais de 200 anos com o experimento da dupla fenda, explicando e desconstruindo disruptivamente aquilo que era até então acreditado e creditado como realidade, ou seja, que só existia esse mundo dos fenômenos e os mundos do micro e para além não existia. Então, o véu, ao quebrar o véu, é perceber a matriz primeira, a realidade última. Nós somos uma só consciência, só existe uma consciência, só existe um todo experienciando de múltiplas e infinitas possibilidades, a fim de que possa acumular experiências e complexidade, para que ele possa experienciar. Ele não é algo físico, tá? Então, não é antropomorfizado, para que o absoluto, o incognoscível, possa ter todas as experiências possíveis. Eu não sou a expressão. Quando eu olho para uma árvore, eu não vejo Deus na árvore, digamos assim, eu não vejo o todo, eu vejo os reflexos, os efeitos do todo. Porque o todo, o absoluto, o incognoscível, é impossível de dar conta. Se eu tivesse a consciência, a possibilidade de ascender, ou de, digamos assim, digamos assim, em outras palavras, se me perguntassem se eu estaria disposto a aceitar a entrada do todo pelo meu ser o canal do todo no meu ser, invariavelmente eu não estaria mais encarnado. É impossível receber uma vibração inigualável nesse corpo físico. Queima.
É impossível. Por isso que tem iniciações, assim como foi a do Cristo, a quarta iniciação, elas só acontecem na ascensão. Tem iniciações espirituais, de graus espirituais, não é sobre isso que nós estamos falando, que só acontecem com a morte do corpo físico. Antes do corpo físico não tem como acontecer. A iniciação de Buda, de se tornar um Bodhisattva, né? Assim, um grau dentro do budismo maior, digamos assim, um ser, aconteceu com o seu passamento, com o seu desencarne, né? Porque com a sua transmigração da consciência, né? Então, essa iniciação acontece desse jeito. E aqui, mais uma vez, o professor Hélio Couto vem trazendo, juntamente com a Mabel, a questão da engenharia do consentimento, a questão de como que funciona esse establishment, como que se trabalha para que você não acredite em como que a realidade funciona, em que não acredite que mecânica quântica, que não acredite em ressonância harmônica, como que você duvida de falar e sai dali, o professor vem falando, né, as pessoas saem daqui da palestra e vão procurar mestres, engenheiros, etc e tal, e fala, existe essa máquina que o professor Hélio Couto grava os CDs, né, porque à época eram CDs de ressonância harmônica, e o professor Hélio Couto vem dizendo, essas gravações são feitas em outro plano de dimensão. E aí você fala assim, como assim o professor Hélio Couto desaparece aqui e aparece lá? Não, ele naturalmente, ele trabalha, quando ele fala em outra dimensão, ele trabalha no duplo, ele trabalha pelo seu duplo, ele trabalha com o seu outro corpo de consciência. O corpo físico permanece ali naturalmente descansando, em estado de repouso, como se fosse dormindo, e a sua consciência, plenamente em vigília, ou seja, plenamente desperta, está fazendo trabalhos em outras, digamos assim, em outras dimensões em que lhe foram conquistadas, né? O professor trouxe essas conquistas porque as suas existências ele já vinha trabalhando nesse sentido e mesmo, veja, mesmo tendo essa habilidade, mesmo você tendo qualquer habilidade latente, é importante como ao descenso do corpo físico, digamos assim, o corpo físico ele é denso e o espírito ele acopla no corpo físico, então naturalmente há o esquecimento. E aí naturalmente a gente precisa o quê? Se relembrar, e se relembrar é você tocar, estar estudando, trabalhando em prol daquilo que você já tinha como latente. É por isso que muitas vezes, talvez você tenha e faça esses estudos, você tenha uma leve sensação assim que na verdade você não está aprendendo, é uma sensação meio confusa, meio turva de que você na verdade está se lembrando, né? E aí aqui ele vem falando sobre, nesse vídeo Rasgando o Véu, sobre a forma em que se é colocada para que você não entenda, que é a engenharia do consentimento, onde você cria o medo. A gente já falou isso no vídeo passado, porque ele vem dando continuidade, é isso, né? Quando a gente falou do vídeo da paixão. Então, você se cria o medo, se cria o establishment, onde todo mundo pensa do mesmo jeito, então é assim que as coisas devem ser, porque nós naturalmente temos essa intenção de permanecer unidos ao todo, de pertencer a um grupo, é natural, todo mundo tem um desejo de pertencer a algo, uma tribo, né? Então, uma das maiores dores do ser humano é quando ele se sente totalmente deslocado do seu ambiente. Então, se você estuda física quântica, ou está começando a estudar física quântica e no seu entorno não tem ninguém, você provavelmente vai passar por isso, vai passar por períodos de solidão, vai passar por períodos de confusão, vai ser ignorado, depois criticado, ridicularizado, até que depois, no futuro, você possa ser reconhecido novamente. Então, passar por isso é extremamente desafiador. E aqui ele vem dizendo, né? Você cria então o establishment, você cria o medo e depois você cria a figura do Salvador que funciona como o Pai, que o Pai simbólico, que é a força, né? Que tem a força de, digamos assim, que tem a força de superar as nossas adversidades. É o Pai, aquele símbolo de autoridade, né? Aqui é o Pai simbólico da psicanálise, que tem aquele poder de autoridade para conosco de nos guiar, né? De nos guiar. Então a gente precisa de um Salvador. E aí, a engenharia do consentimento, você vê que funciona até hoje. Quais são as coisas que mais atraem, chamam a atenção? Sexo, devassidão, entretenimento, riqueza, comer, beber, copular e morrer, né? Se divertir e morrer. Essa é o que se vende como se fosse digamos assim, a realidade, aquilo que nós devemos ter, né? Devemos adquirir sucesso a partir do momento em que a gente adquire vitórias financeiras, né? Então, assim, só que como a grande maioria das pessoas, por conta do establishment, vive na escassez,
a gente passa a entender que aquelas pessoas que estão vivendo felizes, porque o dinheiro que digamos assim, a inveja das pessoas para com quem tem dinheiro não é pelo dinheiro em si, porque o dinheiro em si ele é só um instrumento, mas é por aquilo que o dinheiro conquista, por aquela sensação de felicidade. Porque se você tivesse o mesmo estado de felicidade, a sensação, a experiência de felicidade do que uma pessoa que tem 1 bilhão, para que você ia querer isso? 1 bilhão. Não faz sentido você querer dinheiro se você tem a experiência de felicidade idêntica. Então o dinheiro por si só, ele não digamos assim, colocam ele como uma meta, mas é uma meta falsa, porque o que se busca mesmo, o que se inveja não é o dinheiro nas pessoas, mas é a felicidade, aquele estado de felicidade, aquele estado de sorriso, aquele estado de possibilidades e de escolhas. Quando nos retiram isso porque nos fazem dizer que nós tenhamos que trabalhar muito, vencer muito, de que para ganhar dinheiro é muito difícil, que dinheiro não nasce em árvore, etc, etc, de que dinheiro é sujo, que mais vale, como assim, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. E todas essas crenças que nos foram colocadas, de que você tem que trabalhar muito para vencer, que ganhar dinheiro não é fácil, que você está achando que o meu dinheiro é uma ave, toda essa culpa que se coloca tanto em vencer como em ganhar dinheiro faz com que a gente não tenha a menor noção da realidade e faz com que a gente, essa engenharia do consentimento do que funciona e do que é felicidade da realidade, faz com que você seja até mesmo, espero que não, mas faz com que você seja, ou pessoas que estão no seu entorno sejam suicidas financeiros, a pessoa está totalmente sem nenhum recurso, mas ainda assim continua trabalhando, faz com que você acredite que a única forma de você ganhar dinheiro, a melhor forma de você ganhar dinheiro é tendo uma atividade, e isso é o maior engano. Se você quer ser próspero, diversifique a sua fonte de recursos, então você precisa ter mais de uma atividade, você precisa ter um plano B, C e D. Não adianta ter só e somente uma atividade, mas se cria essa ideia. Então, como se cria essa ideia? E nem todo mundo pode ganhar a mesma coisa fazendo aquele tipo de atividade, porque precisam pessoas para trabalhar. Tem os subempregos, os empregos, aqueles empregos que ninguém quer. Então, eu preciso criar uma massa de pessoas que é incapaz de superar a adversidade para que elas aceitem, não que elas querem ficar, para que elas aceitem ficar recebendo e trabalhando naquele tipo de função, porque se cria que essa é a única forma e essa é a realidade delas. A partir do momento em que se cria isso, se dá todo, digamos assim, uma ideia do processo, enquanto que a verdadeira realização não tem a ver com os recursos. É óbvio que o dinheiro, se tem uma coisa que o dinheiro nos traz é praticidade, e nesse mundo, se tem uma coisa que nós precisamos ser, é práticos. Então aqui não é nenhuma ode e nenhum repúdio ao dinheiro, muito pelo contrário. O dinheiro é extremamente bem-vindo e você deve trabalhar para que você possa buscar a sua praticidade. O que você deve observar é como funciona a realidade. Então, Rasgando o Véu, ele vem trazendo aqui sobre esse conceito de realidade. Sugiro que você assista o vídeo. Grande alma, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.